é um microcosmo, um pequeno cosmo. Demócrito veio da cidade jônia de Abdera, na costa norte do mar Egeu. Naquela época, Abdera era motivo de piadas. Se por volta do ano 400 a.C., no equivalente a um pequeno restaurante ao ar livre como este, você contasse uma história sobre alguém de Abdera, a risada era garantida. Era, de certa forma, o Brooklyn de sua época. Para Demócrito, a vida toda era para ser aproveitada e entendida. Na verdade, para ele, entendimento e alegria eram a mesma coisa. Ele dizia que uma vida sem festividade é uma estrada longa sem uma hospedaria. Demócrito pode ter vindo de Abdera, mas não era nenhum Palerma. Demócrito entendeu que as formas complexas, mudanças e emoções do mundo material, tudo derivava da interação de partes móveis muito simples. Ele chamou essas partes de átomos. Todos os objetos materiais são coleções de átomos complexamente montados. Até nós. Quando eu corto esta maçã, a faca deve passar por espaços vazios entre os átomos, afirmou Demócrito. Se não houvesse tais espaços vazios, essas lacunas, então a faca iria encontrar algum átomo impenetrável e a maçã não seria cortada. Vamos comparar as seções cruzadas das duas partes. As áreas expostas são exatamente iguais? Não, dizia Demócrito. A curvatura da maçã força esta fatia a ser ligeiramente mais curta do que o resto da maçã. Se fossem da mesma altura, então teríamos um cilindro e não uma maçã. Não importa o quanto a faca é afiada. Estas duas partes têm seções cruzadas desiguais. Mas por quê? Porque, em uma escala muito pequena, a matéria exibe uma aspereza irredutível. E esta fina escala de aspereza, Demócrito de Abdera identificou com o mundo dos átomos. Seus argumentos não são os que usamos hoje, mas são elegantes, sutis e derivados da experiência do dia a dia, e suas conclusões estavam fundamentalmente certas. Demócrito acreditava que nada acontecia aleatoriamente, que tudo tem uma causa material. Ele disse: eu prefiro entender uma causa a ser o rei da Pérsia. Ele acreditava que a pobreza em uma democracia era muito melhor do que a riqueza em uma tirania. Acreditava que as religiões prevalecentes em sua época eram ruins e que não existiam almas e tampouco deuses imortais. Não há evidências de que Demócrito tenha sido perseguido por suas crenças. No entanto, ele veio de Abdera. Mas em sua época, a curta tradição de tolerância com visões não convencionais estava começando a erodir. Por exemplo, a crença prevalecente de que a lua e o sol eram deuses. Um outro contemporâneo de Demócrito, chamado Anaxágoras, ensinou que a lua era um lugar feito de matéria comum e que o sol era uma pedra quente distante no céu. Por isto, Anaxágoras foi censurado, condenado e preso por heresia, um crime religioso. As pessoas começaram a ser perseguidas por suas ideias. Um retrato de Demócrito está agora na nota grega de 100 dracmas. Mas suas ideias foram suprimidas e sua influência na história diminuída. A mística estava começando a vencer. Sabe, a Jônia também era o lar de uma outra tradição intelectual muito diferente. Seu fundador foi Pitágoras, que viveu aqui em Samos no século VI a.C. De acordo com a lenda local,
esta caverna era sua residência. Talvez esta tenha sido sua sala de estar. Muitos séculos depois, este pequeno santuário ortodoxo grego foi erigido em sua varanda da frente. Era uma antiga tradição, de Pitágoras ao cristianismo. Pitágoras foi a primeira pessoa na história do mundo a concluir que o mundo era uma esfera. Talvez ele tenha raciocinado pela analogia com a Lua, o Sol. Talvez ele tenha notado a sombra curva da Terra na Lua durante um eclipse lunar. Ou talvez ele tenha reconhecido que quando um navio deixava Samos, seus mastros desapareciam por último. Pitágoras acreditava que uma harmonia matemática sustenta toda a natureza. A tradição moderna da argumentação matemática, essencial em toda a ciência, deve muito a ele. E a noção de que os corpos celestiais se movem de acordo com o tipo de música das esferas também derivou de Pitágoras. Foi ele quem primeiro usou a palavra cosmo para definir um universo bem ordenado e harmonioso, um mundo receptivo ao entendimento humano. Por esta grande ideia, estamos em débito com Pitágoras. Mas havia ironias e contradições profundas em seus pensamentos. Muitos dos jônios acreditavam que a harmonia e a unidade básicas do universo eram acessíveis através de observação e experimentação, um método que domina a ciência até hoje. Porém, Pitágoras tinha um método bem diferente. Ele acreditava que as leis da natureza podem ser deduzidas por puro pensamento. Ele e seus seguidores não eram basicamente experimentalistas. Eles eram matemáticos e eram místicos totais. Eram fascinados por estes 5 sólidos regulares. Sólidos cujas faces são todas poligonais. Triângulos, ou quadrados, ou pentágonos. Pode haver um número infinito de polígonos, mas apenas 5 sólidos regulares. 4 dos sólidos foram associados a terra, fogo, ar e água. O cubo, por exemplo, representava a terra. Esses 4 elementos, pensavam eles, formam a matéria terrestre. Então, eles associaram misticamente o 5º sólido com o cosmo. Talvez fosse a substância dos céus. Este 5º sólido foi chamado de dodecaedro. Suas faces são pentágonos, 12 deles. O conhecimento do dodecaedro foi considerado muito perigoso para o público. As pessoas comuns seriam mantidas ignorantes sobre o dodecaedro. Apaixonados por números inteiros, os pitagóricos acreditavam que todas as coisas eram derivadas deles, com certeza todos os números. Então ocorreu uma crise na doutrina quando eles descobriram que a raiz quadrada de 2 era irracional. Ou seja, ela não poderia ser representada como a razão de 2 números inteiros, não importa o quão grandes fossem. Originalmente, irracional queria dizer apenas que não se pode expressar um número como uma razão. Mas para os pitagóricos, isso veio a significar uma outra coisa, uma coisa ameaçadora. Uma pista de que a sua visão do mundo poderia não fazer sentido. O outro significado de irracional. Em vez de querer que todos compartilhassem e conhecessem as suas descobertas, os pitagóricos suprimiram a raiz quadrada de 2 e o dodecaedro. O mundo exterior não iria saber. Os pitagóricos tinham descoberto, nas confirmações matemáticas da natureza, uma das 2 ferramentas científicas mais poderosas. A outra, é claro, é o experimento. Mas em vez de usar sua percepção para avançar a viagem coletiva do descobrimento humano, eles fizeram dele um pouco mais do que a mágica de um culto misterioso. A ciência e a matemática seriam removidas das mãos dos mercadores e artesãos. Esta tendência encontrou seu advogado mais efetivo em um seguidor de Pitágoras chamado Platão. Ele preferia a perfeição dessas abstrações matemáticas às imperfeições da vida diária. Ele acreditava que ideias eram muito mais reais do que o mundo natural. Ele aconselhou os astrônomos a não perderem tempo observando estrelas e planetas. Era melhor, acreditava ele, apenas pensar neles.
Platão expressou hostilidade